paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos também aqui agora no canal Na Presença de Deus no YouTube e também aqui no Instagram. Hoje nós iremos começar a dar continuidade aos estudos que já estão aí em nossos canais. Anjos Bons foi o estudo passado, por pedido dos internautas. Olha, agora nós estamos gravando e fazendo essa transmissão ao vivo também, no tema Anjos Maus. Anjos Maus. Não é isso, meu catedrático? Isso mesmo. Aqui está conosco mais uma vez nosso professor de teologia, pastor Pedro Ferreira, conhecido também como Pedro Dinamite, para a honra e glória de Jesus, homem de Deus sobre a terra dos viventes, onde Deus o usa com unção, com poder, com autoridade, para realizar também prodígios e maravilhas sobre essa terra. Amém. Então, nós iremos começar agora o estudo, que você receba da parte do Senhor Jesus Cristo. E pode deixar suas perguntas, que nós iremos tirar todas as suas dúvidas. Eita, no nome de coisa Jesus boa. de Nazaré. Com vocês também agora, com a voz do pastor Pedro Ferreira. A paz do Senhor para todos que estão aí nos acompanhando no YouTube, no Instagram. Como frisou o nosso evangelista Wagner, estamos aí numa série de estudo e nos programas anteriores falamos sobre anjos bons, origem, hierarquia, suas atividades, enfim. E hoje, dando continuidade à angelologia e demonologia, estudo sobre os anjos, e agora, de certa forma, nós iremos estudar também sobre a origem dos demônios, a rebelião de Satanás. E eu vou fazer uma leitura bíblica em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo de número 6. Efésios capítulo 6, você que está aí e tem a condição de pegar sua Bíblia, assim faça para melhor aproveitamento. Efésios capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui o apóstolo Paulo já está enfatizando, ele faz uma comparação, uma analogia com a figura do soldado romano, revestido com toda a sua armadura, preparado para a guerra. Porém, ele é bastante claro, ele é bastante esclarecedor em suas palavras, nos afirmando de forma categórica que a nossa luta não é contra a carne. Carne que ele está aí frisando é pessoas, seres humanos. A minha luta, a minha guerra, a minha batalha, a nossa batalha não é contra os meus irmãos, independente do seu credo religioso, independente da sua raça, da sua origem, da sua cultura. Não são os nossos inimigos, não são os nossos adversários. Portanto, eu não tenho que me procurar, não tenho que procurar as armas materiais, as armas físicas para essa guerra, porque essa guerra aqui só se vence com as armas espirituais. E ele inicia falando que nós devemos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e que venhamos nos revestir da sua armadura. Aí ele vai começar a esclarecer, falar sobre principados e potestades, que é justamente uma hierarquia também aceita dos anjos caídos.
que nós vimos na lição passada, no estudo passado, ou no programa passado, que existe principado e potestades do bem, e existe principado e potestades e hostes do mal. E ele ainda enfatiza que nós temos que lutar contra as ciladas do diabo neste mundo tenebroso, porque como mesmo Paulo diz em sua carta em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século ele cegou o entendimento das pessoas para que não vejam a glória de Deus. João diz em sua epístola que o mundo jaz no maligno, quer dizer, o sistema político, alguns sistemas religiosos. E aqui já fica bastante claro, bastante de fácil compreensão e entendimento, que essas forças aqui da maldade, elas estão nas regiões celestes. Então já vai esclarecendo, ele já vai abrindo um caminho para a compreensão nossa do nosso estudo. E o primeiro ponto que eu quero enfatizar nessa noite, evangelista Wagner, é que os espíritos viviam no céu, porque nós vamos aqui um pouco recapitular, vamos voltar um pouco, porque talvez tenha pessoas que não estavam na aula passada, e para não ficar assim tão fora do assunto de hoje, tem que entender que os anjos são espíritos ministradores, todos foram criados uma única só vez para servirem, adorarem e obedecer a Deus. Eles não são composto de um corpo físico, material. Porém, todavia, nós vimos aqui que eles podem tomar figuras humanas com uma finalidade, um propósito e a ordenança de Deus. E aqui nos enfatiza que todos eles, no princípio, todos os espíritos viviam no céu com Deus. Aí você pode perguntar, e onde é esse céu? Não sabemos certamente, porque biblicamente Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12 que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Porém os judeus, ele tem uma crença que existe 7 céus, mas vamos ficar com os 3 céus. O céu atmosférico, que é esse que nós podemos enxergar com os nossos olhos físicos, o céu cósmico, onde estão os planetas, e o céu habitação de Deus. Vamos ficar com esses 3 céus, porque tem respaldo bíblico, base bíblica, que não é aqui na terra, nós sabemos, mas é um lugar real, mencionado muitas vezes na Bíblia. O céu é o lugar de habitação de Deus, apesar dele estar em todo lugar ao mesmo tempo, que é o seu atributo de onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Porém, a Bíblia diz que o céu é a casa de Deus. Salmos, de número 11, versículo 4. Nos céus tem o Senhor seu trono. Então isso aqui é claro, é lógico, é evidente. A Bíblia nos diz que o céu é um lugar maravilhoso, imensamente melhor do que qualquer lugar que tenhamos conhecido ou que possamos imaginar. Aí ele começa a destrinchar, falar a posição original de Lúcifer perante Deus no céu. E nós vamos, através desse estudo também, falar da origem desse nome, Lúcifer. É profundo. Porque você não vai encontrar nas versões da Bíblia Almeida esse nome Lúcifer. Mas alguém deve ter falado, escrito, dito e posto em alguma tradução esse nome. E nós vamos ver, através da história, de pesquisa, quem foi que usou esse termo, Lúcifer. E vamos ver a etimologia da palavra, a origem da palavra. Em que idioma está o nome Lúcifer. Então vamos lá. Deus
não criou todos os anjos exatamente iguais. Todos eles foram criados de uma única só vez. Porém, nós vimos que existem hierarquias, posições. Cada um tem uma finalidade, cada um tem uma tarefa, uma atividade para executar. Nós vimos anjos, arcanjos, querubim, serafim, tronos. Alguns eram mais bonitos, inteligentes e mais sábios do que o outro. Porém, o maioral dos anjos se chamava-se Lúcifer, que significa estrela da manhã. E nós também já vimos grandes debates sobre essa questão estrela da manhã, porque há posições que dizem, não, estrela da manhã não é Lúcifer, estrela da manhã é Jesus. E agora, quem é a estrela da manhã? Jesus? Ou era o adversário? Nós também vamos ver isso aqui hoje. Deus deu a Lúcifer uma posição muito importante no céu. Ele recebeu uma posição de grande autoridade e poder sobre os outros anjos. Nós vamos ler aí no Evangelho Wagner, em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. É um estudo expositivo da palavra, e quando nós falamos de exposição, nós vamos extrair todo o conteúdo da Bíblia. Não é um programa de revelações, de profecia, não. Aqui é para estudar a palavra, examinar as Escrituras, como disse o Senhor Jesus. Erreis por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Só obtém poder de Deus se conhecer as Escrituras. Ezequiel capítulo 28, versículo 14, que é que nos enfatiza aí. E você pode nos acompanhar também na sua casa, com a sua Bíblia, para você ver que todas essas bases são bíblicas. Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que em ti se achou iniquidade. Que é iniquidade aí, é maldade, perversidade. Então, também alguns não acreditam que essa passagem de Ezequiel, como também a passagem de Isaías, que nós também iremos ler, não se refere a Lúcifer, porque há divergência, há opiniões, mas se nós formos examinar tanto essa passagem de Ezequiel, como a passagem de Isaías, capítulo 14, está sendo usado aí termos que não é usado para ser humano. É verdade. Palavras, honrarias que não é dado a nenhum rei, que nunca foi dado a nenhum rei. Apesar de estar fazendo aí uma analogia, uma comparação com o rei de Tiro, mas nós sabemos e entendemos e temos essa compreensão que esse termo, querubim da guarda ungido, quem foi esse rei? Receber o nome de querubim, mais da guarda. E nós entendemos que essa guarda aqui é milícia de anjo. Milícia de anjo. Então, se ele tem esse destaque dessa unção, se ele comandava, aqui está claro, ele tinha uma posição superior aos demais. Concorda comigo, evangelista? Há quem diga que ele era a primeira pessoa depois da Trindade, né? E isso devido à sua formosura, beleza, inteligência e posição. Que foi isso justamente que, vamos aqui usar um termo popular comum, humano, o poder subiu à sua cabeça. Quando ele vê essa... Porque quando a gente, você que tem conhecimento sobre hierarquia de forças armadas, sabe que quando alguém superior a você passa, tem que se bater continência, tem que demonstrar respeito. Então, se no céu há uma hierarquia, se tem respeito, se tem reconhecimento.
Então nós podemos entender que quando esse querubim da guarda ungido passava, havia respeito. Respeitavam ele, de verdade. Pelo que ele representava e pelo que ele era. Só que foi achado iniquidade, maldade e perversidade. Que é aí que começa todo o desenrolar da sua rebelião. Por ser Lúcifer, ter sido criado por Deus e ter recebido a mais alta posição acima de todos os outros anjos, deveria ter amado, obedecido e servido a Deus, porque Deus honrava. Mas depois de um tempo aqui nós estamos usando um termo humano, o cronos, que é daí que vem cronologia, porque na eternidade o tempo é kairos, é o tempo de Deus, eternidade. Mas só que nesse tempo de Deus houve um período que ele se tornou orgulhoso por causa da sua beleza, inteligência e posição, porque Deus deu a ele beleza, inteligência e posição. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Olha aí o que estava em seu coração. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Acompanhe aí na sua Bíblia ou anote para depois você ler. Ezequiel 28, 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Aí você pode perguntar, pastor, e Deus sabia que isso iria acontecer com ele? Sim. Quem é que pode surpreender Deus? Não existe sobre a terra. Quem pode fazer algo surpreendente a ponto de Deus ficar espantado? Se nós somos sabedores que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, que Ele sabe todas as coisas, vê todas as coisas. Eu vou aqui usar um termo comum. Era um risco que poderia acontecer a qualquer momento. Só que a outra passagem das Escrituras nos dá a ideia de uma atitude de Lúcifer. Agora vamos lá para Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14. Livro do profeta Isaías, livro do profeta messiânico, chamado de Bíblia em miniatura, por causa dos seus 66 capítulos. Também chamado de Quinto Evangelho, porque é o profeta que mais fala acerca de Cristo. Diz aí, ó: tu dizes no teu coração, eu subirei ao céu. Aí tem pessoas, evangelista Wagner, que pensa que ele estava aqui na terra, no Éden, por causa dessa palavra aqui. Porque ele dizia no teu coração eu subirei, mas para subir tem que estar embaixo. Aí abre-se aí uma lacuna, um espaço para ter uma ideia que havia um Éden já aqui na terra, onde havia essas pedras, toda essa riqueza, essa maravilha de minerais, e ele estava aqui. Porém, nós já vimos aqui que todos os anjos estavam no céu. Aí diz, acima das estrelas de Deus. Essas estrelas aqui não são estrelas como nós entendemos estrela, mas são os próprios anjos. Exaltarei o meu trono. Olha, já quer um trono. Aí, ó, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Ele quer dividir o céu. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nem o seu louvor ele dá a imagem de escultura. Quando a palavra diz que ele é soberano, não há ninguém, não há nada acima dele. Ele queria, porque
O invejoso, ele nunca quer além, ele quer igual, semelhante, parecido. Ele aqui quer dividir o céu. Ele quer reinar junto com Deus Trino Uno no céu, irmãos. Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Altíssimo. El Elyon, Eolam, o Deus eterno, Gibor, o Deus que tudo vê, Nirod, o Deus que tudo ouve. Ele quer, evangelista Wagner, ser semelhante, quer reinar junto com Deus Trino no céu. Deus aceita? Não tem condição, de forma nenhuma. No passado ele não aceitou, no presente ele não aceita e no futuro. Aí que não aceita de verdade. Vamos mais. Lúcifer queria ser semelhante. Semelhante é parecido ao Altíssimo. Ele decidiu que iria usurpar a posição de Deus como regente de todas as coisas. Ele foi a primeira a praticar, ele foi a primeira a praticar o mal. O mal é qualquer coisa diferente do que Deus quer ou consente. Porque no céu não existe mal. Mas quando se faz algo que Deus não está permitindo, que Deus não consente, que Deus não autoriza, se torna um mal contra Deus. Se torna um mal contra Deus. Você pode perguntar, se Lúcifer foi criado perfeito, como é que ele se rebelou? Se ele era perfeito, como é que ele se rebelou? E agora, meu nobre amigo? Se ele era perfeito, a perfeição estava nele, por que ele se rebelou? Não tem teólogo, doutor, pós-graduado que possa trazer essa afirmação de forma concreta. Isso aí é os chamados mistérios de Deus. A Bíblia não dá uma resposta clara, porém mostra muitos exemplos do fato que Deus permite que se façam as escolhas quanto obedecer ou desobedecer. É o que nós entendemos por livre arbítrio. Observe que Lúcifer disse: eu subirei ao céu, exaltarei meu trono, me assentarei, subirei acima das altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. A rebelião de Lúcifer foi um ato deliberado, uma escolha consciente. Ele quis. É aí que entra mais uma vez o pensamento que os anjos tinham o livre-arbítrio. Hoje alguns teólogos, pensadores, exegetas, eles dizem que não há mais essa liberdade, esse livre-arbítrio sobre os anjos. Assim como tem irmãos, mestres, doutores aí que não acreditam que o ser humano tem livre-arbítrio. Aí vai entrar naquele sistema de calvinismo, arminianismo, predestinação, eleição, e não vem ao caso agora. Mas vamos entender. Aí você pode pensar assim: e Deus obriga alguém a servir a Ele? Deus obriga alguma criatura a servir a Ele? Não, de jeito nenhum. Mas só que a palavra fala que esses anjos que se conservaram, eles são chamados de anjos eleitos. Eles permaneceram na sua originalidade. Tem até um pregador aí que fala que ele saiu conversando, tentando persuadir outros anjos para assim o seguir. Que ele tinha essa oportunidade, ele tinha. Que ele tinha essa chance, ele tinha. Porém, não há nenhum versículo na Bíblia que possa ser claro em relação a esta fala desse renomado pregador. Mas que ele, de certa forma, influenciava, ele influenciou. Assim como há rebeliões em algumas igrejas,
Ninguém pega na mão do outro e puxa, vamos congregar em tal igreja. Vamos, não. Mas de certa forma, devido à sua posição, devido ao seu carisma, à sua influência, ele pode convencer um grupo de pessoas a lhe acompanhar. Rebeliado quando sai sem permissão, sem carta, quando faz divisão, grupinho, partidarismo dentro da igreja. Esses são os chamados rebeliados. Mas quando saem na paz, debaixo da bênção, amém. Então existe sim essa possibilidade. Tem uma pergunta de internauta para o senhor, Pastor Pedro. Pai das luzes. A irmã Daniele. Está perguntando. Saiu. Voltou. Subiu. É porque ele é muito forte. Quando ele toca, a tela quer voar. Subiu, né? A pergunta? É. Encontrou aí? Aqui. Porque Lúcifer não teve direito ao perdão de Deus igual a nós. Boa! Porque Lúcifer não tinha, não tem e não terá. Passado, presente e futuro. Porque a redenção é para os seres humanos. Jesus morreu na cruz do Calvário para resgatar os pecadores, homens, mulheres, não seres angelicais. Ele já foi julgado e condenado desde o princípio, quando houve a sentença para Eva, para Adão e para ele, prefigurado na serpente. O sangue de Jesus, quando o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, veio para os seus, mas os seus rejeitaram, mas todo aquele que nele foi dado o poder de ser chamado Filho de Deus, é para pessoas, homens, jovens, senhoras, não é para seres angelicais, para espíritos. Como espíritos vão ser redimidos, purificados, perdoados? Então, não existe redenção, purificação para Satanás. Apesar de existir algumas seitas que defendem ele, que acredita que haverá um perdão para o adversário. E ainda tem aqueles que acreditam que, se você pegar o símbolo do Yangu, né? Aquele símbolo que é uma parte preta e uma parte branca, e na parte preta tem uma pontinha branca e na branca tem uma pontinha preta, ali é a representação de Deus, para a crença deles. Diz que nem Deus é tão bom como nós afirmamos, e nem o diabo é tão ruim como nós pensamos. Existe um pouco de mal em Deus e existe um pouco de bem em Satanás. Isso é um absurdo, uma heresia de grande proporção, de grande equívoco bíblico e teológico. Então, minha irmã, como é o nome da irmã mesmo? É? Tânia. Mantane. Não tem perdão. Não tem perdão. Como eu frisei já aqui, Jesus morreu para salvar os seres humanos, não seres angelicais, espíritos, não. Tem mais uma pergunta. Manda lá. Pergunta do Diácono Clepson. Na batalha do arcanjo Miguel, Sim. o arcanjo disse: "O Senhor te repreenda." Ele ainda tem poderes de querubim, no caso Lúcifer, ainda tem poderes de querubim? Essa foi a pergunta dele. Quando a gente até falou isso no programa passado, quando está aí nessa batalha, nessa disputa, aí está em jogo também a hierarquia. Um ser superior e um ser inferior. Ele não tem mais a sua beleza, a sua formosura, mas ele não deixou de ser querubim. Porém, ele é caído. Então, quando o anjo, o arcanjo, né? Quando ele se expressa dessa forma, ele está usando hierarquia. Se o querubim é maior do que o arcanjo, então existe alguém que é maior do que o querubim. Que o Senhor te repreenda. Pronto. No caso Miguel ainda respeitou A hierarquia. de Lúcifer. Lógico. É isso? Um arcanjo e um querubim. E um Já que o querubim. querubim está acima patentemente do arcanjo. Isso. Não é que
o arcanjo perderia a batalha, ou sofreria uma derrota, ou teve medo. Não, nada disso. Mas uma questão de hierarquia. Existe um poder sobre o arcanjo maior do que o querubim. Então ele diz que o Senhor te repreenda, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Elohim, o Deus da criação, Adonai, certo? Vamos lá. Outros anjos seguiram Lúcifer em sua rebelião. Muitos anjos de Deus seguiram Lúcifer como líder. Eles também se rebelaram contra Deus. Nós não iremos discutir profundamente, mas uma boa referência para mostrar que outros anjos participaram da rebelião de Lúcifer é Mateus capítulo 25 e o versículo 41. Meu nobre evangelista Wagner, Evangelho de Mateus capítulo 25 e o versículo 41. Mateus 25, 41, que diz: Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pronto. Diabo é diabolos no grego, significa enganador. Satanás é adversário no hebraico. Então pronto, então aí está mais do que claro que, desculpa, é o diabo e seus anjos. Então não foi só, vamos usar aqui Lúcifer. Tenho que acompanhar, deixa bastante claro, Mateus capítulo 25, 41. Já está preparado, já está lá esperando. A condenação, a sentença já saiu. Deus sabia que Lúcifer e os seus outros espíritos estavam pensando e planejando. Isaías capítulo 14, versículo 13 e também o 14. Diz de Lúcifer: Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, exaltarei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Deus criou todos os espíritos e ele sabia o que estava pensando e planejando. Sabia que Lúcifer tinha se tornado orgulhoso e queria tomar o lugar do Criador. Deus conhecia os pensamentos de Lúcifer, bem como os pensamentos dos espíritos rebeldes. Então, é igual à queda do homem. Deus fez o homem perfeito, colocou ele no jardim do Éden. Porém, antes da fundação do mundo, o Senhor já havia preparado um cordeiro para purificar os pecados do homem e dos seus descendentes. Havia a possibilidade de Adão pecar? Havia. Mas Deus já havia preparado a redenção, a purificação e a reconciliação